Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje nós vamos fazer a correção da prova AP do segundo bimestre do Ensino Fundamental, 8º ano, e que pertence ao estado de São Paulo. Então aqui nesse caso, nós temos a primeira questão da prova, que dizia: o resultado da operação 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado vezes 4 elevado a 1 é. Então era um teste de múltipla escolha e você resolvendo esta expressão, e nós temos no canal muitas expressões sendo resolvidas e comentadas com vocês, portanto vocês já sabem em que ordem resolvê-la, né? E aí vocês assinalam a resposta correta. Então vamos fazer esse cálculo. Primeira coisa é anotar a expressão, que é 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado vezes 4 elevado a 1. Então a primeira coisa quando existe potenciação dentro de uma expressão é resolvê-la. Então vamos resolver a potenciação. Então 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. E 4 elevado a 1 é 4. Então nós temos aqui 8 vezes 25 vezes 4. Fazendo a continha, quanto que nós temos aqui 8 vezes 25? Vamos treinar um pouquinho a multiplicação. E era isso que vocês teriam que fazer na prova, né? 5 vezes 8, 40, vão 4. 2 vezes 8, 16, com 4, 20. E ainda tinha que multiplicar o resultado por 4. Então, vamos multiplicar por 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. E 4 vezes 2, 8. Então, o resultado dessa expressão numérica é 800, que corresponde à letra D da nossa questão. Era isso que vocês tinham que fazer na primeira questão. Segunda questão. A segunda questão diz: o armazenamento de dados em computadores utiliza potência na base 2. O que é usar uma potência na base 2? Pensa na potenciação. Qual é a base da potenciação? O número que está embaixo. Se ele está embaixo, quem que ele é aqui no exercício? O 2. Então, nós temos aqui o 2 como a base, o número principal. Um arquivo com 2 elevado a 10, então ele já deu lá a potência, né? Base 2 e expoente 10, corresponde a 1 kilobyte. Essa potência equivale ao quê? Então a ideia é querer saber o que é 1 kilobyte, é resolver essa potenciação aqui. Então o que diz o número que vai acima da base, ou seja, o expoente? Que eu tenho que repetir em forma de operação de multiplicação, o número que está na base, às vezes que ele indicar. Então, se é 10, eu vou ter que fazer 2 vezes 2 vezes 2, até inteirar 10 números 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, ao terminar de fazer essa multiplicação, eu vou ter o resultado de 1 kilobyte e vou poder assinalar a resposta correta. Como é que eu faço essa multiplicação? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. 256 vezes 2, 524, e 524 vezes 2, 1024. Então, nós temos aqui que o número 2 elevado à 10ª potência é igual a 1024, que para nós é a alternativa C. Em outras palavras, vocês aprenderam algo sobre a computação, né? Que 1 kilobyte corresponde a 1024. Tá claro? Exercício 3. Terceiro exercício fala de dízima periódica. A vocês, meus alunos, eu coloquei um vídeo para vocês sobre dízima periódica e pedi que fizessem exercícios a respeito. Então não tinha motivo para errar uma questão como essa.
Vamos prestar atenção. Bento aprendeu que há frações que geram dízimas periódicas. Ao observar a fração 52/900, Bento calculou corretamente que a dízima periódica é. Então ele quer saber qual é o resultado da operação realizada nesta fração. E nós sabemos que uma fração é uma forma de divisão. Portanto, nós temos que dividir o número 52 pelo número 900. Aí entra a questão, né? Como fazer a divisão? Eu tenho dificuldade em resolver uma divisão, então vamos aprendê-la. E no canal eu estou colocando para vocês gradativamente a divisão de números naturais. Nós começamos com a divisão exata. Logo, logo nós vamos trabalhar a divisão não exata, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui, tá? E essa não exata aqui, ela ainda gera algo mais, que é uma dízima. O que é uma dízima? É um número que não tem fim. E periódica ainda quer dizer que ela representa um período, um número que se repete depois da vírgula. Vamos ver isso. Então, 52 dividido por 900, não dá para dividir. Ele é um número baixo, pequeno, para dividir por 900. Então, nós temos que pensar em aumentar as casas decimais aqui. E para isso acontecer, eu também tenho que aumentar casas decimais aqui no 900. Primeiro eu coloco o zero, por quê? Porque não dá para dividir 52 por 900. Então é zero, quando não dá para dividir é zero. Zero vezes um número é zero e continua sobrando o mesmo número. Aí é o aumento das casas decimais, ou seja, a vírgula que eu coloco para crescer essas casas decimais. E eu fazendo isso, eu posso então acrescentar zeros aqui. Ao acrescentar zeros aqui, eu tenho o quê? O primeiro número que eu monto depois dessa impossibilidade de divisão. 520 dividido por 900, dá para dividir? Não dá ainda, ele é um número baixo. Mas por eu ter já feito essas observações, eu posso continuar apenas colocando aqui um zero, que não deu. E 0 vezes 900 é 0, etc, etc. Nós podemos acrescentar mais um zero aqui ao lado do número 520. 5.200 agora, dá para dividir pelo número 900? Sim, porque agora 5.900 é um número maior do que o número 900. Então, 5.200 dividido por 900, qual seria o número que eu poderia colocar? Vamos tentar o número 6, por exemplo. 6 vezes 9 é 54. Ainda não dá, é um número pequeno. É um número maior do que o 52. O número 52 é pequeno para poder chegar lá. Então, se não dá o 6, eu vou baixar ainda mais esse número. E é desse jeito que se faz uma divisão. É na tentativa de encontrar dentro da tabuada qual é o número que se encaixa. Obviamente que a experiência faz a gente pensar no número já exato a colocar. Tem pessoas que têm facilidade de conhecimento e conseguem já logo de cara colocar o número correto. Mas vamos lá, vamos colocar então o número 5. Agora vamos tentar, porque vai dar, ó, 5 vezes 9 é 45, então 45 é um número um pouco menor do que o 52. Eu acho que aí nós vamos conseguir fazer a continha. Então vamos ver. 5 vezes 0, 0 para 0, nada. 5 vezes 0, 0 para 0, nada. 5 vezes 9 é 45. 45 para chegar no 52 faltam 7. Ótimo, sobrou o resto, eu preciso continuar a conta. Mas ao fazer isso, eu já posso até já começar a olhar para minha questão, nas alternativas que eu tenho, e já eliminar algumas coisas. Porque a partir do momento que eu já tenho aqui 0,05, eu já eliminei a letra D e eu já eliminei a letra C. Então, se eu fiz isso, eu só vou agora tentar ver qual é o próximo número, que pode ser 2 ou 7. Facilita muito a continha para vocês nesse sentido. Obviamente, isso é uma prova. Na hora de fazer a prova, você não tem todo esse espaço para ficar comentando detalhes e tentativas e erros, né? Obviamente, você vai estar preparado para fazer essa prova, então você não vai ter essa dificuldade. Eu estou aqui apenas explicando para vocês qual é o processo para que vocês cheguem ao resultado de uma questão
em uma prova. Bom, mas a gente precisa continuar então. Sobrou 700 e 700 é um número menor do que 900, porém nós já temos aqui números decimais, casas decimais, então nada impede de acrescentarmos aqui uma casa decimal. Então vamos acrescentar de uma cor diferente aqui para entender que eu acrescentei mais uma casa decimal, porque eu posso descê-la aqui a partir do momento que eu já estou trabalhando com casas decimais. E ficou o número 7.000 dividido por 900. Agora dá. E que número eu poderia colocar aqui para multiplicar esse 900 e dar o número 7.000 ou próximo dele? Vamos tentar o 7, porque eu acredito que se a gente colocar o 2, vai ser muito baixo, porque 2 vezes 9 é 18. Então, para chegar aqui no 70, é baixo. Então, vamos tentar já logo de cara o número maior. Vamos tentar o 7. E aí nós temos lá 7 vezes 0, 0 para 0, nada. 7 vezes 0, 0 para 0, nada. E 7 vezes 9, 63. Para chegar no 70, faltam 7. E de novo, nós estamos aqui com o resto 700. Vamos continuar a conta e vamos ver o que acontece. Então, fazendo essa continha, nós podemos colocar mais um 0 de novo aqui. E de novo vai ser o 7. E já deu para deduzir que de novo vai sobrar 700. E de novo eu vou pôr um 0 aqui, de novo eu vou multiplicar por 7 e de novo vai sobrar 700. Infinitamente. Logo, é uma dízima periódica, porque ela apresenta o 7 como um número que se repete, como um período, né? E ao mesmo tempo de forma infinita. Sempre vai dar 7 e sempre vai sobrar 700. Então, realmente para nós, a alternativa correta desse exercício era a letra B, ok? Vamos para o exercício 4. Então, esse quarto exercício, ele diz assim: Pamela, ao dividir dois números inteiros positivos, então, números inteiros positivos, quer dizer, eles podem ter valores inteiros mesmo, exatos, né? E positivos, então não tem número negativo. Obteve a dízima periódica 125,555 reticências. Então, dízima infinita, periódica, porque tem os 5 se repetindo. A fração geratriz dessa dízima. Fração geratriz é a fração que gerou, é a fração que trouxe, que fez com que a divisão do numerador pelo denominador deu esse número aqui. É isso que você quer saber. Quem foi a fração? É fácil, né? Se vocês pegarem aqui e dividirem esses números, vocês vão descobrir quem é. Mas não é esse o objetivo real. Então, dá para vocês resolverem esse exercício sem precisar saber essa matéria, fazendo o que eu falei. Como foi feito no exercício 3? Divide o numerador pelo denominador. Em cada uma das frações, vocês descobrem qual é o número exato, desde que acertem a divisão. Vai dar trabalho. E nós vamos ter um trabalhinho sim, mas um trabalhinho mais direto, aonde ele traz o resultado já dessa fração geratriz. E ela, como diz aqui, né, dessa dízima que pode ser identificada corretamente como. Então, quer dizer, qual dessas alternativas é que é a correta? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer aqui, no caso, é chamar o 125,555, que é uma dízima periódica, de um número, uma letra, Y, por exemplo, certo? E aqui nós vamos ganhar, então, uma expressão, né? Ou seja, uma primeira forma de expressar esse número, que eu posso chamar os números de letra. Então, estou chamando de letra Y. Poderia ser T? Poderia, qualquer letra. Aí eu vou pegar e eu percebo que os números aqui que se repetem, a dízima periódica, o período que se repete, é um período só. Então eu vou multiplicar ele por 10. Então, se eu multiplicar aqui no primeiro membro por 10, eu tenho que multiplicar o segundo membro por 10. Isso é uma regra de equações e de alterações que são feitas em igualdades. Então, vamos multiplicar por 10 tanto o valor do y e por isso vamos multiplicar por 10 o 125,555.
5, 5, 5 reticências. Ele não deixa de ser dízima, ele continua sendo dízima. E com isso, nós vamos ter uma segunda expressão. Então, vamos fazer só essa continha aqui do 10 vezes o 125,555. Quando eu multiplico por 10, o que acontece? Uma casa passa antes da vírgula, né? Até vocês aprenderam isso em notação científica, né? Trabalhar essa vírgula. Mas não é aqui o caso, é fácil, é só multiplicar. Multiplicou, a vírgula anda, então a casa decimal anda. E aí, vamos reescrever, vai ficar 10y igual a 1.255,55 reticências. Então, aí já é o resultado da multiplicação. Como eu chamei aqui de 1, vamos chamar aqui de 2. E vamos ver o que acontece. Vamos pegar aqui o número 2, que é o número maior, e tirar de 1, que é um número menor. Então, a regra pede para que a gente faça isso. Então, vamos fazer 2 menos 1. Então, nesse exercício, vocês estão aprendendo como se faz para encontrar uma fração que gera uma dízima periódica. E eu espero que as pessoas que são assinantes do canal, esses que estão assistindo o canal pela primeira vez, tenham a oportunidade de aprender isso através do exercício. Por isso que é bom uma prova diversificada, onde tem diversos assuntos. E eu gosto de trabalhar isso com vocês aqui no canal, para que vocês também tenham a oportunidade. Existem pessoas que precisam conhecer alguns assuntos diferentes, que não é só aquilo que se propõe no canal no domingo, na quarta-feira. E é isso que eu falo para vocês. Coloquem nos comentários as necessidades que vocês têm. A gente grava a aula para vocês, sim. Bom, fazendo aqui, o 2 menos o 1. Então, nós vamos ter aqui 2 para nós aqui tem 10y. Então, vamos escrever aqui, ó, 10y. No primeiro membro, né? E nós temos aqui y no 1. Então, só juntando as partes que são semelhantes, que são parecidas. Então, y com y, número com número. E vamos fazer também o 1.255 menos o 125,555. Então, a ideia, vamos fazer separadinho aqui, para vocês visualizarem. Então, nós temos que fazer esse número menos esse número aqui, ó, 125,555. Tá? Ambos têm 555, quando você vai subtraindo, vai dando 0, 0, 0, 0, 0, né? Ou seja, esse número, quando subtraído, dá 1.130. Porque essa parte toda aqui era uma dízima periódica que tem as mesmas quantidades de 5. Então dá 0. Né? Na segunda parte. E 0 depois da vírgula, ele não tem valor real. Portanto, 1.130. Então, esse número aqui deu 1.130. E 10y menos y dá 9y. Igual a 1.130. O 9 está multiplicando o y, conforme nós já aprendemos até no canal, ele passa dividindo. Então, vai ficar 1.130 dividido por 9, que no exercício para nós é a letra C. Ele é bem simples. Só uma dica para vocês. Nós estamos usando o 10 para multiplicar o y, porque aqui o período é 5, então é um número, por isso é 10. Se fosse 45, 45, 45, seriam dois números, então não seria 10, seria 100. E assim sucessivamente, tá, pessoal? É uma dica. No momento certo, nós vamos estar gravando uma aula no canal específica sobre fração geradora de dízima periódica. E aí vocês vão ver com toda a riqueza de detalhes esse assunto, tá bom? Quinto exercício. Então, o quinto exercício, sendo a área de um retângulo fixado em 36 centímetros quadrados. Então, vamos pensar na área do retângulo já de cara. O que é a área de um retângulo? E isso foi colocado no centro de mídias para vocês de montão. Base vezes altura, ou que aqui no caso nós vamos chamar de largura, vocês vão ver, né? Então,
É o lado, que é a base, vezes a altura. Vamos pegar aqui uma folha para que vocês visualizem. Desculpem o tipo da folha, mas vocês têm aqui um retângulo, né? Então, isso aqui para nós é a base e isso aqui para nós é a altura, né? Se ele tiver tombado, é onde a gente chama de largura. Então, área de um retângulo, base vezes altura, que eu chamei aqui de B, a altura de H. Então, observa-se na tabela a seguir algumas possibilidades de medidas para o comprimento e sua respectiva largura. Então, 18 para comprimento, 2 para largura e assim sucessivamente. E se nós fizermos um vezes o outro, nós vamos obter exatamente o valor que foi dado aqui, que é 36. Então, nós temos aqui 36, que é os centímetros quadrados, que a unidade de áreas é quadrada, né? E base vezes largura, tá? Aliás, essa base também aqui no nosso exercício, no nosso problema, está sendo chamada de comprimento. Então, C, né? Então, eu pus um L aqui e aqui eu pus um C, tá? Então, a gente pode substituir o B por C. Então, aqui vai ficar C vezes L. É a mesma coisa. E aí diz assim, pense aqui neste caso a sentença algébrica que relaciona o comprimento em C, né, em centímetros, porque foi dada a unidade de área em centímetros quadrados, com a largura L. Então, aí eles querem saber qual é a relação que nós temos aqui para colocar uma forma de relacionar o comprimento com a largura. Se eu estou querendo saber qual é o comprimento, ó, em função da largura, então o comprimento ele vai ficar isolado. Quem vai passar dividindo é a largura. Por que dividindo? Porque ela está multiplicando. Então quem está multiplicando passa para o outro membro dividindo. Então ela vai passar dividindo por quem? Por 36. Então vai ser 36... dividido pela largura. E aí, óbvio, já encontramos a relação que o exercício estava pedindo, que está na letra A, né? Que o comprimento, ele é a área dividido pela largura. Aqui, lembrando, colocou como comprimento e largura porque foi vista realmente uma figura plana, ela deitada. Nem vimos como de pé, mas tanto faz, tá, pessoal? Vamos resolver o exercício 6. Então, no sexto exercício, dos gráficos abaixo, o que representa as grandezas diretamente proporcionais é... Primeira coisa que tem que ter em mente é o que é uma grandeza diretamente proporcional. E vocês viram isso incessantemente no Centro de Mídia de São Paulo e também nós temos no nosso canal e eu passei aula para vocês a respeito disso, quando vocês viram razões, proporções e etc. Então aqui, nesses gráficos, o que eu tenho que deduzir? Eu tenho que analisar que quando um elemento cresce, o outro cresce junto na mesma proporção, na mesma constante de valor. Então, qual o gráfico mais se aproxima com essa mesma ideia de proporção? A letra C. Porque na medida que o x aumenta, o y aumenta na mesma proporção, na mesma quantidade de valor, na mesma constante, ok? Agradeço a atenção de vocês por aqui. Fiquem atentos no canal, porque nós vamos estar passando a continuidade da correção desses exercícios, ou seja, a questão número 7, nas próximas aulas para vocês. Então fiquem atentos. Nós vamos estar colocando para vocês a correção da prova AP, para não ficar muito cansativo. Então, nós vamos seccionar em 3 aulas, em 3 momentos. Esse é o nosso primeiro momento. Nesta mesma semana, vocês já vão ter a correção de mais 5 questões a respeito da prova AP. Obrigada pela companhia de vocês. Curtam a nossa aula. Compartilhem para que outros também possam ter acesso a essa correção e ao conhecimento. E inscrevam-se no canal aos novos, porque muitas coisas novas para vocês nós estamos montando dentro do canal. E se vocês tiverem alguma sugestão ou alguma dúvida,
Coloquem nos comentários. Obrigada!